Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal. Já ouvi essa musiquinha assim, ó? Jesus é o maior pregador de toda a história. Musiquinha não, né? Uma grande música da irmã Rose Nascimento. Nem sei se eu cantei certo, mas eu acho que é assim mesmo. Uma música da irmã Rose que impactou minha infância. É porque hoje eu quero falar com você sobre as pregações do maior pregador de todos os tempos. Eu quero te motivar a pregar as palavras de Jesus. E muitos dentre nós estão cometendo um grande erro, o erro de não pregar as mensagens do maior mensageiro, do mensageiro eterno, do maior pregador de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Eu vou te dar 4 razões pelas quais precisamos levar a sério as palavras de Jesus em nossas pregações. Então, para introduzir, eu preciso dizer que não é suficiente dizer que as palavras de Jesus estão acima de todas as palavras humanas. Não é suficiente ressaltar as palavras de Jesus com tinta vermelha entre as demais palavras das Escrituras. Quem tem uma Bíblia assim? Vários de nós. Não é suficiente atribuir a bem merecida honra a essas palavras atemporais. As palavras de Jesus, queridos, devem ser lidas e ensinadas com ousadia. Os pregadores que ignoram as palavras de Jesus da maneira como as igrejas estão fazendo ultimamente, pessoalmente falando, eu acho que estão cometendo um grande erro. Raramente, a maioria dos pregadores mencionam as declarações genuínas que Jesus fez. E muitos deles têm razão suficiente, razões para não pregarem sobre a salvação, céu e inferno. Por quê? Porque não prega sobre salvação? Porque não são salvos. Por que não prega sobre o céu? Porque não vão para lá. Não creem na realidade espiritual do céu. Nem pregam sobre o inferno, pois eles temem o inferno. E às vezes são os próprios demônios, ou seja, mensageiros caídos em muitos púlpitos. Uma outra razão que eles não pregam as palavras de Jesus é porque as palavras de Jesus são absolutas. Jesus não ensinava meias verdades. Jesus não floreava a verdade. As palavras de Jesus tinham um equilíbrio de amor e verdade. Outro motivo é que as palavras de Jesus são simples, raramente são esquecidas, sempre foram facilmente compreendidas pelas pessoas comuns. Você estuda a história bíblica, até crianças se apaixonavam e eram encantadas pela presença de Jesus através de sua mensagem pregada. Atualmente, muitas igrejas estão focadas nas narrativas do Antigo Testamento, que também é a palavra de Deus, mas você sabe qual é o foco do tema aqui. Estão focados nas histórias dos relacionamentos de Deus com Israel, com alguns profetas e reis. São importantes, mas não são suficientes para a edificação da Igreja de Cristo, quando elas são pregadas sem a interpretação do Novo Testamento. O Antigo Testamento anuncia o Novo Testamento explica o Antigo. E a melhor forma de interpretá-lo é começar com as pregações de Jesus. As palavras de Davi, Salomão, Daniel não têm o mesmo peso que as palavras de Jesus. Claro, Deus usou os escritos desses homens para nos abençoar, mas as histórias deles não podem substituir as palavras do próprio Filho de Deus. Tudo que eles ensinaram deve ser recebido nesse contexto, ou seja, fale de Cristo, termine com a vida de Cristo, com a interpretação que Cristo fez ou com a superioridade da pessoa de Cristo. O valor das palavras de Jesus precisa ter reconhecimento em nossos púlpitos, irmãos. Elas precisam ter a autoridade que merecem ter. Como alguém disse, Jesus é o melhor professor de sua própria religião. Antes que eu te dê dicas para você observar as várias e diferentes categorias das palavras de Jesus, eu vou te falar por que temos que pregar as palavras de Jesus. Primeiro, porque ninguém nunca falou como Jesus. João 7,46 está escrito que os soldados que foram prender Jesus foram aprisionados pela mensagem dele e testemunharam. Ninguém nunca pregou como ele. Lucas 4,36 diz que as pessoas ficaram admiradas com a pregação de Jesus, perguntando, que palavra é essa? Nos últimos versículos de Mateus capítulo 7 está escrito que as pessoas ficaram admiradas com as palavras de Jesus. A palavra dele tem o mesmo poder de gerar admiração, impacto e transformação na vida das pessoas. As palavras de Jesus são as palavras do próprio Deus falada a nós. Nenhum homem falou nem falará
como Jesus. Ninguém nunca superou e nem superará as palavras de Jesus. Embora ele tivesse 30 anos de idade em seu corpo humano, ele não era um jovem fanático tentando impressionar as pessoas. Não, as palavras de Jesus foram os ditos mais profundos já conhecidos pelo homem. Ao longo dos séculos, homens de todas as esferas da vida comentam a respeito da especificidade das palavras de Jesus. No final desse vídeo eu vou ler algumas para vocês. Um homem, nunca se esqueça isso, não pode alterar o caráter de suas palavras, exceto se ele alterar primariamente a sua própria natureza. Isso quer dizer que as palavras de Jesus revelam a própria natureza de Jesus. Quando pregamos sobre o que Jesus pregou, estamos ensinando sobre quem foi Jesus. As palavras de Jesus revelam a sua pessoa. Segundo lugar, Jesus disse que o destino eterno de seus ouvintes dependeria da atitude que assumissem em relação às suas palavras. 1 João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 48, Jesus disse que as palavras que ele proferia eram a base para o julgamento dos homens no juízo final. O valor ou a desvalorização que os homens dão às palavras de Jesus serão determinantes no dia do julgamento final. E a igreja precisa ser alertada. As palavras de Jesus contêm o guia para o julgamento. Isso me faz lembrar que não há ninguém que tenha falado com tanta clareza sobre a vida após a morte. Tem muita gente inteligente aqui. Você pode estudar anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacologia, patologia química e etc. Em nenhuma dessas disciplinas, você jamais lerá a respeito do que vai acontecer depois da morte. Nenhum desses livros comentam acerca desta questão, que para muitos é aterrorizante. A pesquisa de qualquer cientista vai terminar onde? No túmulo. Os médicos chegam até uma fronteira que não podem atravessar. Os filósofos alcançam os limites de seu conhecimento. O patologista disseca o corpo morto, mas não pode descobrir para onde a alma foi. Os professores, na maioria deles, tropeçam na questão pertinente à vida após a morte. Mas Jesus não. Ele confiantemente descreveu a vida após a morte com uma autoridade nunca vista. Meus queridos, a palavra de Jesus, as palavras de Jesus nos preparam para o dia do tribunal de Cristo, ou nos condenarão no juízo final. Terceiro lugar, por que você tem que pregar as palavras de Jesus? As palavras de Jesus geram firmeza espiritual. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, todo mundo conhece o que Jesus disse. Quem ouvir as palavras que ele pregou, de Mateus 5 a 7, é comparado a alguém que constrói a casa sobre a rocha e que, apesar das dificuldades da vida, esta pessoa não cai. Por que os milagres aconteciam? Porque as pessoas confiavam no que estavam ouvindo de Jesus. A palavra de Jesus era ouvida. Ele dizia ao cego, vê. O cego abriu os olhos e via. Ele dizia ao paralítico, levanta e anda. O cabra se esforçava e levantava, por causa da palavra que ouviu. Palavra de quem? De Jesus. A própria natureza ouvia e obedecia a palavra de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Jesus gera a capacidade para que obedeçamos o que ele nos ordenou. Se a Bíblia nos ordena a sermos constantes, nós precisamos da palavra de Jesus para termos constância. Se ela nos ensina a sermos espirituais, onde vamos achar o espírito que nos mantém espirituais? Nas palavras dele. João 6, 63, o que Pedro disse? Tuas palavras têm vida eterna. João 8, 51. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Em quarto lugar, Jesus disse que o apego às suas palavras seria um sinal do apego a ele mesmo. Jesus considerou que a devoção às suas palavras era um teste de discipulado verdadeiro. João 8:31, Jesus diz que quem permanece na palavra dele é discípulo verdadeiro.
João 14, 23 e 24, ele disse que o meu amor por ele, o nosso amor por ele, é evidenciado quando a gente valoriza a palavra dele. Isso atrai o amor do Pai por nós e traz ele e o Pai para morar em nós através do Espírito Santo. E ele disse mais que quem não o ama não valoriza as palavras dele. Foi Jesus que disse isso. Lá em Lucas 10, 42, quando Maria estava sentada aos seus pés ouvindo suas palavras, ele disse que ela estava fazendo a única coisa que era necessária naquele dia, que era ouvir Jesus pregar. Ele disse que a parte que ela escolheu foi a melhor parte de todos os serviços que estavam fazendo ali. Intimidade aos pés de Jesus. Precisamos pregar sobre as palavras de Jesus, pregadores. Suas palavras purificam os ouvintes. João 15, 3, ele disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A igreja só pode ser lavada, santificada e purificada pelo Espírito Santo quando a palavra ou as palavras de Jesus são pregadas. As palavras dele exigem santidade e geram poder que capacita o homem a ser santo. Ok? Lembra que eu disse que eu ia te ajudar a identificar as categorias das palavras de Jesus? Como é que eu faço? Estude os evangelhos. Se você estudar os evangelhos, você verá os conteúdos das pregações de Jesus nas conversas dele com seus discípulos, nas breves ordens de milagres que traziam cura para inúmeras pessoas, as frases curtas do Sermão da Montanha a partir de Mateus 5 são impactantes, elas permanecem em nossa memória depois que a gente lê. As clássicas parábolas de Jesus nunca perdem o poder de nos ensinar algo novo. No Evangelho, segundo escreveu João, nós temos muitos discursos de despedida e evangelísticos de Jesus. As profecias em Mateus, Marcos, Lucas, que se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir, são sermões extremamente poderosos para nossas vidas. Vou ler para vocês aqui algumas frases de grandes homens, escritores, filósofos, pessoas que nem evangélicas eram, nem pregadores eram, e falaram sobre as palavras de Jesus. Joseph Parker disse, depois de ler as doutrinas de Platão, Sócrates ou Aristóteles, sentimos a diferença específica entre suas palavras e as palavras de Cristo. A diferença entre as palavras deles e as palavras de Cristo é que as palavras deles são uma procura e a palavra de Jesus é uma revelação. Ele está dizendo que enquanto esses filósofos falavam, eles demonstravam procura por alguma coisa, enquanto as palavras de Jesus não eram uma busca por nada. As palavras de Jesus eram uma revelação para quem está procurando alguma coisa. Aleluia! Morris disse, por 2000 anos, Jesus tem sido a luz do mundo e suas palavras não passaram. Thomas, ele escreveu, as palavras de Cristo são de valor permanente por causa de sua pessoa. Elas perduram porque ele perdura. Lembra do que eu disse? As palavras de Jesus revelam sua pessoa. Elas são eternas porque Jesus é eterno. MacLean escreveu assim, ó. Nunca nenhum preletor procurou permanecer completamente só do que quando ele proferiu seu majestoso discurso. Nunca isso pareceu mais improvável que poderia ser cumprido. Porém, à medida que nós olhamos através dos séculos, vemos como isso foi cumprido. Suas palavras, as palavras de Jesus, foram transformadas em lei. Elas passaram a ser doutrinas, elas passaram para provérbios, elas passaram para conforto, mas elas nunca morreram. Meu Deus. Meu Deus. Mais uma frase do Thomas sobre as palavras de Jesus. Ele disse, a mensagem de Cristo é inesgotável. Cada geração a acha nova e emocionante. Querido, pregue sobre as palavras de Jesus. O noivo da igreja deixou palavras para a igreja,
para que ela saiba como ele a ama. Quer expressar o amor de Jesus para a igreja? Fale as palavras dele para ela. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa também seu comentário, sua sugestão. Até o próximo vídeo.